título da mensagem de hoje é Escolhendo uma vida de intimidade e glória. Deuteronômio 29, verso 29 também, está escrito assim, olha o que Deus fala. O Senhor nosso Deus tem o quê? Segredos que ninguém conhece. Quem já percebeu isso? Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos todos os termos dessa lei. Deus tem segredos, que não é porque Ele quer excluir alguém, é que Ele quer encontrar quem realmente tem fome e sede. E Isaías 55, no verso 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se a Bíblia diz enquanto se pode achar, significa que haverão dias que pessoas vão querer buscar Deus, mas não vão encontrá-lo. Hoje a gente pode, mas às vezes a gente está muito ocupado. Afinal de contas, né, pastor, quem é Deus para a vida ocupada que eu tenho? É isso que a gente está falando mesmo? Quem é Deus na fila do pão para eu priorizá-lo? Ele deveria ser o Senhor. Pastor, mas sabe, eu decidi que eu ia para uma igreja porque eu queria ficar mais positivo. O senhor não está me deixando mais positivo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero me tornar e quero compartilhar com você uma visão que nos torne cada vez mais bíblicos, mais dentro da palavra, mais dentro do que está escrito. E isso vai nos tornar positivos, mas vai realinhar a nossa visão. Vai consertar, vai corrigir algumas coisas. Gente, se um carro está com o radiador furado, você ficar colocando água no radiador, vai impedir uma hora do motor do carro fundir? Você precisa estancar o vazamento. Troque o radiador. Corrija onde há um vazamento. Deus nos corrige, não porque Ele é mau e está de olho e vou pegar no pé, não, mas é porque Ele nos ama, e Ele quer que a gente pare de perder vida, Ele quer que a gente transborde vida. Nós precisamos sair daquele lado dos mendigos espirituais. Deus, pelo amor de Deus, ai misericórdia, eu não tenho não sei o quê, que está sempre só para passar para o grupo daqueles que, quem precisa de vida, quem precisa de água, quem tem sede pode vir, porque Deus tem me dado mais do que o suficiente. Eu quero transbordar sobre vocês. O Evangelho é sobre transbordar o que primeiro recebemos. Não é sobre uma visão egoísta, eu tenho, então já era. Não, eu preciso mais de Deus, porque alguém vai cruzar o meu caminho, alguém já convive comigo que está precisando, e eu vou ter o que compartilhar. Quem entende o que eu estou dizendo aí? Segredos Deus tem. É mais ou menos para dizer assim: quem quiser muito vai conhecer coisas que quem não quer não vai conhecer. Quem somos nós nessa visão? Os que querem mergulhar nisso, fazem uma escolha. Deuteronômio 30, versos 19 e 20, está escrito assim, olha o que Deus fala, hoje lhes dei o quê? A escolha. Todos nós temos escolha. Entre a vida e a morte. Entre bênçãos no plural. E o que mais? Maldições. Agora chama os céus e a terra. Deus chama os céus e a terra. Deus chama os sinais para a gente poder ver, como testemunhas da escolha que fizerem. Agora o próprio Deus vai lá e aponta um caminho. Escolham o quê? A vida, para que vocês e seus filhos vivam. A mesa da sua casa está gerando vida ou morte para os seus filhos? A mesa da nossa casa está gerando um legado de vida ou de morte? Porque existe uma diferença muito grande entre herança e legado. E tem gente deixando herança, riquezas financeiras, mas um legado de opressão, depressão, rejeição, frustração, abandono, revolta, egoísmo, orgulho. Qual é o legado? A herança
São os bens materiais que eu vou deixar para os meus filhos, os filhos dos filhos, como a Bíblia diz que o homem bom faz. Mas o legado é o que eu planto dentro deles, que Jesus mandou. Jesus plantou nos seus discípulos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, legado. Vós sois sal da terra e luz do mundo, legado. Enquanto Jesus olhava para discípulos e dizia que eles eram o que eu acabei de dizer? Vós sois o quê? E a gente fala assim, você é um idiota. Você é besta. Você é inútil. Você não tem jeito. Que legado estamos deixando dentro dos nossos? Um legado da verdade ou da falsidade? Eles nos veem sendo um na frente das pessoas e outro quando as pessoas não estão? Que tipo de legado estamos plantando? Escolha a vida. Escolha bênçãos e não maldições. E como é que eu faço isso, pastor? Eu quero escolher isso. Alguém quer? Alguém quer, gente? O versículo 20 vai dizer, que isso? Façam isso de que forma, gente? Amando, que mais? Obedecendo e apegando-se a quem? Diga amar, obedecer e se apegar. A quem? A Deus. Com fidelidade, não é mais ou menos, não é de qualquer jeito. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida o quê? Longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Agora presta atenção, que não é apenas dar vida longa, mas é vida longa de conquista. Por quê? Porque Ele disse que daria vida longa em que terra? Na terra que Ele jurou dar. Promessa. Longevidade com prosperidade é o que eu estou acessando. Mais alguém? É o que eu vou profetizar e vou deixar como legado para os meus filhos. Longevidade com prosperidade. Amando, obedecendo e se apegando fielmente a Deus. Se não ama, se não se apega e se não é fiel, não é constante, não obedece, não tem isso. Aí ele fala Abraão, Isaac e Jacó. Primeiro tópico, presta atenção nas oportunidades da vida. Coloca para mim, cadê o primeiro tópico, por favor. Quais são as nossas escolhas? Vivemos hoje o resultado das escolhas e posicionamentos de ontem. E amanhã viveremos os de hoje. O que a gente tem preparado? Como é que vai terminar o nosso ano? Como é que será o próximo ciclo? O que eu posso esperar dos meus filhos? O que eu posso esperar do meu futuro? Se no meu futuro eu precisar de alguém, eu plantei sementes que me dão uma colheita de que alguém se importe comigo. Porque quem não tem tempo para se importar com os outros, quando precisar de ajuda, dificilmente vai ter alguém que se importe. Tem gente que às vezes cuida por graça, por amor, por misericórdia. Mas é bom ter quem ajude por colheita, por relacionamento, por aliança. O que nós estamos construindo? Que tipo de futuro nos espera, nos aguarda? Ele varia de pessoa a pessoa, de acordo com as escolhas, com as decisões. Agora, pastor, eu não sei todos esses segredos de Deus, então eu não posso ser responsabilizado. Cuidado, porque tem coisa que a gente não sabe, porque a gente não tem interesse em saber, a gente finge que não sabe. E uma pessoa que prefere não fazer um exame, para não ter que lidar com a notícia de uma enfermidade, só porque ela não quer fazer o exame, significa que ela não vai ficar doente, está curada? Gente, eu dei um exemplo semana passada. Na semana retrasada a gente falou muito, o mundo inteiro parou para olhar para os Estados Unidos, porque ia passar por lá um furacão pesado, o Milton. Aí, imagina que a informação está chegando para todo mundo. E alguém numa casa diz assim, não converso com ninguém, não acesso nenhum tipo de informação, rádio, TV, redes sociais, nada.
Quero ter uma vida maravilhosa dentro da minha casa e não vou ter nenhuma informação. Ah, ok. Aí o furacão chegou lá, o Milton entrou na casa desse aqui que viu na internet. Aí entrou na casa desse aqui que viu pela TV, o que o vizinho contou. Quando chegou na casa desse aqui não pegou informação com ninguém. O Milton falou, deixa eu desviar, porque como ele não sabe, eu não posso pegar a casa dele. Não é assim que funciona? Então a sua e a minha negligência não nos torna isentos. O conhecimento está aí. Deus está se revelando. A Bíblia está aí. Tem gente que não lê porque não quer. Eu não consigo, pastor, mas consegue ver rede social. Então consegue ler sim. Pode ir em outro ritmo, mas consegue. Não está interessado. Porque a hora que estiver interessado, vai começar a acessar segredos de Deus. E vai começar a viver inspirações de Deus. A gente ouviu um testemunho hoje aqui que foi fruto de uma inspiração. O Sopão saiu toda segunda. Eu ia fazer a minha consagração e tinha uma situação, eu falei, amanhã eu vou sair. Mandei no grupo, quem quiser ir junto, vamos. Só. Podia acontecer de eu vir, não tem ninguém para ir comigo. Aliás, era sábado, 4 da tarde, eu não sabia ainda se alguém ia comigo. Aí eu falei, se eu for sozinho, tá tudo bem, é nóis. Porque até então ninguém tinha sinalizado. Semana passada eu chamei o Paulo aqui para dar o testemunho que Deus chamou ele. Faltando 5 minutos para eu sair. Chegou uma notificação no celular dele. A quem enviarei, quem há de ir por mim? Enviado por Deus. Aí, domingo passado, ele deu testemunho e falou, eu não lembro qual foi a palavra que Deus me deu, mas Deus deu. Pastor, qual foi a palavra que Deus me deu mesmo? Engraçado. Deus deu para ele, ele pede a cola para mim. Mas é porque ele não lembrava. E aí fomos, eu, Paulo, Naldinho, Luísa, David e a Rafa prepararam aqui, a gente foi. E como o Clodoaldo falou, várias pessoas receberam uma oração, um abraço e um alimento aquele dia. Mas uma pessoa está sendo salva. Deus tem segredo para quem tem fome. Deus tem segredo para quem tem interesse. Nós estamos interessados em Deus, em mais intimidade, em mais glória, em mais unção, em mais capacidade. Ontem eu estava pensando assim, falei, meu Deus, imagina, mortos ressuscitando, está ativo na Bíblia, paralítico levantando e andando, e comecei a falar com Deus, sobre sinais de Deus. Comece a falar com Deus sobre sinais de Deus. Deus quer usar eu e você como sinal dele na terra. Os sinais vão seguir quem crê nele, mas só tem um jeito de crer. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Em que estamos nos gastando? Que tipo de alimento estamos recebendo? Crescemos em fé, consequentemente em sinais, ou declinamos em fé, consequentemente vivemos mendigando, ou vivemos no emocional, porque é muito diferente viver na fé e viver na emoção. Gente que vive na emoção, todo movimento, ele está dentro. Gente que vive na fé, pode não ter nada, se tem ele e Deus, ele está dentro. É muito mais gostoso quando tem movimento. É ou não é, gente? É gostoso sentir emoções boas, gente, é maravilhoso. Mas e quando não tem a emoção? É só fé. Quem é que permanece? Deus está procurando quem permanece. Quando todos vão embora, quando a emoção vai embora, quando o apoio vai embora, quando os aplausos vão embora, quando tudo que era favorável vai embora, Deus diz assim, tudo isso foi embora, eu não fui, eu estou aqui, tem coragem de ficar comigo? Deus está te chamando para ficar com Ele até o fim, porque o de repente de Deus vai te alcançar. De repente de Deus na Bíblia é só para quem persevera. Que tipo de vida estamos construindo? Dia após dia, escolha após escolha. Que tipo de vida? Que tipo de futuro? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 10, Paulo fala sobre a intimidade com Deus. Olha o que está escrito aí, ó. Cadê, telão? Já tem as informações tudo aí, gente. Me ajuda, por favor. Eu vou ler aqui. Travou aí, foi? Deixa eu ler aqui. É que às vezes eles conversam ali em cima, não sei. E distrai. Deixa eu ir aqui. E já tem um relatório da manhã lá. 1 Coríntios 2:10 diz assim, ó.
E nós recebemos o Espírito de quem? Ah não, peraí, eu peguei errado? Não, eu estou no 11, perdão. Pois, mas foi a nós que Deus revelou essas coisas, por seu o quê? Espírito. Pois o Espírito sonda o quê, gente? Tudo. O Espírito sonda tudo, não está passando nada. Para quê? Para nos dar vida. Para quê? Para nos alinhar. Para quê? Para nos proteger. Para nos livrar, inclusive, de nós mesmos. Para a gente não se sabotar. Ore sobre isso. Senhor, sonda o meu coração. O salmista disse: sonda-me, Senhor, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa que não te agrada. Me livra disso e me guia pelo caminho eterno. A gente precisa pedir para o Espírito de Deus fazer isso, dar liberdade a Ele. Aí ele diz assim, ó: pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Opa! Então nós lemos em Deuteronômio 29 que Deus tem o quê? Segredos. Mas nós lemos Paulo escrevendo aos Coríntios que se alguém busca Deus e se abre para o Espírito Santo, os segredos de Deus são revelados. Alguém quer acessar os segredos de Deus? Se relacione com o Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo na sua vida. Se você ainda não é batizado, clama: Espírito Santo, vem me batizar. Espírito Santo, vem me guiar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos guiaria em toda a verdade. Não é em algumas verdades, nem em verdades parciais, mas é em toda a verdade. Tem verdade de Deus que a gente ainda não enxergou. E às vezes essas verdades vêm no meio do nosso caos. O nosso caos, a gente olha, a gente só vê coisa ruim, não tem jeito, é doença, é dor, é abandono, eu sou pobre coitado, ninguém ama. Mas o Espírito de Deus, Ele vai mostrar uma verdade, uma direção ali que a gente não imagina. E se a gente se permitir ser guiado por Ele, a gente vai sair de uma forma que muitas pessoas vão dizer: uau, foi Deus quem fez isso. Que em nome de Jesus essa semana seja a semana de você dizer e ouvir: foi Deus quem fez isso. Foi o Espírito Santo de Deus quem fez isso. Foi o Espírito Santo de Deus que te guiou nessa direção, que mudou esse quadro, que abriu essa porta, que reverteu esse quadro contrário, negativo, essa sentença. Aquilo que ninguém pode fazer, o Espírito Santo pode fazer. Onde ninguém alcança, o Espírito Santo alcança. Onde ninguém vê, ninguém sabe, Deus está lá. Quantas vezes eu mudo a mensagem, não entendo porquê e sofro às vezes. Vou para casa chateado porque não entreguei a mensagem que eu tinha. E Deus fala: fica na sua, porque a mensagem que você tinha era uma que eu precisava alcançar, era aqui que você tinha que parar, era para esse lado que você tinha que ir, e fica na sua que eu estou resolvendo. Mas a gente é bruto, a gente. E chega outro domingo eu vou de novo brigar. Aí eu vou sair triste dizendo: parece que hoje não fluiu porque eu não consegui entregar tudo que eu queria, porque eu queria entregar. Aí Deus fala assim: eu vou ser bonzinho com você. Uma pessoa vai te mandar mensagem: pastor, obrigado por tal coisa. Bem a coisa que eu achei que foi onde me atrapalhou tudo. Por que eu tinha que sair e entrar ali naquela rua? Deus fala assim: era ali que eu queria salvar alguém. Você pode com muito carinho olhar para quem está do teu lado e diga: deixa Deus dirigir. Ele sabe o caminho. E é muito melhor do que eu e você. Deixa Ele dirigir. Para de ficar brigando com Deus. Às vezes a gente fica brigando com Deus, a gente quer ter o controle de tudo. Eu quero ter o controle de um monte de coisa na minha vida. Mais alguém? Gente, eu gosto de matemática. Vai lançando os desafios, vamos fazer conta, vamos subtrair, vamos multiplicar, não gosto. Gosto de matemática. E quem gosta de matemática, gosta de ter a conta exata. Não, eu sei que isso aqui. Aí Deus me desafiou a ser pastor. Qual que é a matemática do pastor? É assim, ó. A gente paga essa conta. E aqui tem um quadradinho em branco. E o que é esse quadradinho? Chama milagre. E aí todo mês eu vou enviar um milagre. Mas Deus, como é que vai ser? O nome do milagre vai ser o Edmilson. Vai enviar? Não, eu vou enviar. Mas pode ser através do ministro? Pode, mas pode ser pelo Naldinho, pode ser pelo Giovanni. Mas Deus, não dá para o Senhor me dar uma segurança? Aí Deus ri. Se eu te der uma segurança, você não precisa mais viver pela... E se você não precisar viver pela fé, seu nível de entrega e relacionamento comigo vai diminuir.
Tem luta que Deus só deixa chegar na minha e na sua vida para trazer a gente de volta para Ele, antes que a gente se perca por inteiro. Tem lutas na minha vida que eu tenho que agradecer a Deus, até pelo tempo que elas demoraram, porque se não viessem aquelas lutas, a gente já teria se perdido. Mais alguém aqui? Tem luta que se eu não tivesse passado, você não arrebenta a cabeça no vidro, no para-brisa do carro e dou perda total no Corsel 2. E Corsel 2 é carro, é lata de verdade. Não é esses hoje, os Kinder Ovo aí descartável. Se eu não tivesse arrebentado ali, hoje eu não estava aqui. Tem dor que a gente vai ter que decidir passar por ela, não é parar e nem ir em direção a ela. Eu estou dizendo que você e eu temos que escolher o caminho errado, mas os desafios que vierem no caminho que a gente escolheu, eu escolhi esse caminho, agora eu vou ter que lidar com algumas coisas. Busca Deus. Até as escolhas erradas, Deus vai começar a hora que você buscar. Senhor, eu fiz uma escolha errada, mas estou te buscando, queria te pedir perdão. Realinhar isso. Opa, então vamos realinhar a visão, porque eu não desisti de você. Você está aqui hoje porque você é alvo da não desistência de Deus. Deus não desistiu de você, do seu casamento, da tua empresa, do teu sonho, do teu ministério. Ele não desistiu do que Ele tem para fazer na sua vida e através de você. Se Deus tivesse desistido de me usar como pastor dessa igreja, Ele já tinha tirado eu, colocado outro. Tem tanta gente boa aí. Mas você acha que eu nunca pensei assim? Falar, Deus, eu acho que o povo está me ouvindo, não. Melhor outro. Rumo a outro, Deus. Aí Deus fala, eu não desisti de você. Mesmo que você esteja desistindo ou querendo desistir. Por que que o pastor pega tanto... Não pega no pé, não. O pastor é encorajador. Fala, o meu pastor... não é chato, não pega no pé, diga, ele é uma bênção, é encorajador e me ama. Pronto, é lindo ouvir de você, gente, obrigado. Nossa, gente, eu vou postar amanhã no Stories lá. Gente, eu ouvi a igreja toda dizer que eu sou legal, encorajador e que eles reconhecem que eu amo. Pronto. O que foi, Chaves? É o Chaves, né, irmãos? Vocês lembram do Chaves na escolinha, né, com o professor Girafales? Tudo culpa do professor Linguiça. Quando todo mundo silencia, ele deixa escapar o que não deve, né? Ei, por que eu encorajo tanto você não deixar de ler a Bíblia todos os dias, não deixar de orar todos os dias e não deixar de congregar, cultuar? Primeiro porque é bíblico, é mandamento. E mandamento se obedece, principalmente quando vem de Deus. E segundo, porque eu não quero você fazendo escolhas ruins, porque vai doer em você muito e vai doer em mim um tanto. Não vai doer em mim o mesmo tanto que dói em você. Vai doer, não o mesmo tanto. Irmãos, às vezes a gente vê a dor em alguém, até aquela que a gente fala, ai, a dor no filho é muito pior. Não é. Prende o dedo na porta. Ai, só de ver o seu dedo está doendo mais em mim que não está. Não está. Não está. A gente pode se emocionar por um filho mais do que se fosse com a gente. Mas a dor está ali dentro. Você quer um exemplo simples? Por favor, não se manifesta agora. Aguenta a mão aí. Quem já viu filho ou filha sofrer por amor? Ou por paixão? Namoradinho deu um pé, está sofrendo. A gente no primeiro dia fala, se eu pudesse eu arrancava essa dor do teu peito e sofria no teu lugar. Jennifer, esse cara não te... Não, Jennifer, calma então, minha filhinha preciosa. Passa uma meia dúzia de dias. Jennifer, sai dessa aí, esse cara nem é tudo isso. Vocês já viram isso, gente? Já viram ou não viram? E no coração da pessoa ainda está doendo. Então, quando a gente ouve Deus, a gente evita alguns acidentes, alguns desastres, algumas tragédias. Ouve Deus, mergulha no Espírito. Deus quer revelar segredos. Deus quer revelar o amanhã. Ele põe sinais, Ele dá palavra, Ele levanta profeta. E tem gente que não ouve nada, nem ninguém. O verso 11 vai dizer assim para a gente, ó. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o espírito de quem? Deus tem pensamentos, a Bíblia diz que é de paz e não de mal. Ele tem futura esperança para mim e para...
Paulo ainda vai escrever, eu não vou ler, mas no verso 16, que nós temos a mente de Cristo, nós recebemos uma mentalidade como a de Cristo. Olha o tópico, o que diz aí? Chega de viver no raso. Tem gente que só está sofrendo porque é muito superficial no relacionamento com Deus. Eu nem vou olhar, mas tem crente que é crente domingueiro. Todo relacionamento dele com Deus é domingo na igreja. Ele não tem relacionamento pessoal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tem nada. Todo relacionamento com Deus que tem é domingo. Ô pastor, eu estou começando e isso é tudo. Eu estou dizendo que você não tem jeito, que não presta, que é ruim. O que eu estou dizendo, não pare aí. E tem gente que é crente domingueiro e ainda falta. Aí, meu irmão, aí deu ruim mesmo. Quase não é nada, e o pouco que é, não é? Ei, chega de viver no raso. Chega de lamentar as mesmas dores, as mesmas coisas. Irmãos, sabe uma das coisas que mais me incomoda? É conversar sobre o mesmo problema há muito tempo. Não é conversar sobre problemas, vamos resolver um problema. Isso faz parte. Vamos lutar vamos conquistar algo. Agora passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos falando do mesmo problema, gente, eu não sou o Jacó para trabalhar 14 anos pela mesma mulher, ainda tomar um golpe do sogro. Trabalha, e aí? Daqui a pouco chega a Raquel. Daqui a pouco chega a Raquel. Quando casou veio a Lia. E o Jacó se fingiu de enganado, ele sabia. Afinal de contas, Labão era tio dele. O que o Labão fala para o Jacó, quando o Jacó vai tirar satisfação, por que deu a Raquel? Alguém lembra o que o Labão falou? Alguém leu na Bíblia? Não é nosso costume dar a irmã mais nova antes da mais. Jacó conhecia esse costume? Afinal de contas, Labão era o que dele? Tio. Sabe quando a gente quer ser enganado? Não. Eu sei que a tradição, que o costume é que vai dar mais velha no lugar da mais nova. Não, mas vai dar certo, eu vou conseguir. Irmão, isso aí está igual uma pessoa fazendo tudo errado, esperando que dê certo no final da história. Isso aí é a pessoa que não muda a sua postura, mas quer que o resultado mude. Até quando? Chega de viver no raso. Toma uma decisão. Uma das palavras-chave para esse novo tempo, para essa nova estação, uma palavra que tem uma frequência muito alta para esse tempo é sobre presente, aqui, hoje, agora. Deus está nos chamando para viver o hoje, para profetizar hoje, para se posicionar hoje, para fazer escolhas e tomar decisões importantes hoje. Mas para isso tem que sair do raso. Mergulhe. Onde que tem que mergulhar? No melhor de Deus. Seja o quê? Ensinável, humilde, constante. Jesus fala em Mateus 11, do 28 em diante, quando ele fala, venham a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, encontrarei, tome sobre vocês o meu jugo, e lance seu fardo sobre mim, e tal. Aí ele vai dizer, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Em outras palavras, seja humilde e ensinável. Gente que tem desculpa para tudo não cresce. Escreve isso, nunca mais esquece. Enquanto você tiver desculpa, você não vai ter mais nada na vida, só desculpas. Como alguém disse, é verdade, né? Não sendo repetitivo, nem querendo ser frase de efeito, mas é verdade, quem é bom em dar desculpa não precisa ser bom em mais nada. Irmãos, tem hora que a gente é besta. Desculpa, até agora eu estava falando que eu era uma besta, agora eu falei que tem hora que eu sou besta mesmo. Eu já sei que a pessoa vai me enrolar e eu acredito. Falando, agora ela falou sério. Agora ela vai honrar a palavra dela. Agora ela vai honrar. Mas aí você olha e fala assim, a pessoa que não honrou a palavra por anos, por meses, por semanas, sei lá por quanto tempo. Porque está vivendo de um jeito. Não muda. E deu a palavra que agora vai honrar. Ela vai conseguir honrar alguma coisa? Ela não tem resultado nem para ela. Porque ela não tomou a decisão nem para a vida dela. Ela não ama nem a si mesma. Ela não ama nenhuma vida com Deus, que honra a Deus. Como é que ela vai transbordar sobre você ou sobre mim?
A primeira pessoa que precisa provar a mudança, que precisa comer, desfrutar do sabor dos frutos, da alegria, da mudança, é você mesmo. Mas é muito comum. O casal está em crise. Senta para aconselhar. Né, Zé? Então agora eu vou fazer. Aí esse dia eu estava falando com um pastor amigo meu. Ele chegou para mim e falou, tomei uma decisão lá na igreja. Falei, o que foi? Quando alguém vem sentar e pedir aconselhamento, casal. Aí eu pergunto, o último comando, a última instrução que eu dei, vocês praticaram? Não, então eu nem falo com vocês. Eu falei isso alguns anos atrás, mas não consegui cumprir. O culpado sou eu, né? De ser besta, sentar de novo com a pessoa que não quer praticar o que eu vou falar. Para que eu vou gastar tempo? Vocês querem ouvir? Jesus chamou isso de dar pérola aos porcos. E deitar, entregar aos cães as coisas santas. Briga com ele, não comigo. Não deem as coisas santas aos cães. E nem dê pérola aos porcos. O que é isso? Deus não tem problema com as nossas fraquezas, falhas e dificuldades. Ok? O problema de Deus é com a nossa dureza de coração. É com o nosso orgulho. Davi cometeu um pecado muito pior que o de Saul. Saul desobedeceu a Deus, poupou Agag, o melhor do rebanho, ofereceu sacrifício que não era ofício dele, ele tinha que esperar o Samuel chegar. E o pecado de Davi? Adulterou e pôs o homem para morrer. Um homem leal, um dos mais leais que ele tinha. Pôs para morrer. Quem dos dois foi perdoado e continuou sendo chamado por Deus de homem segundo seu coração? Davi ou Saul? Por causa da humildade de coração. Deus não mede pecado, Deus mede arrependimento. Essa é boa para anotar. Deus não mede pecado, Deus mede arrependimento. Porque só para dá para entender, alguém peca desse tamanho, e se viesse a arrepender é desse tamanho. Sabe a criança quando você quer que ela peça desculpa, ela fica, tá bom. Fala, então pede desculpa, eu já pedi. Que hora? Eu falei, tá bom. Não, mas tá bom não é desculpa, é sim. Quem já educou criança? Gente, ensinar a pedir desculpa, meu Deus do céu. A natureza carnal não gosta de reconhecer erro. O erro é desse tamanho. O arrependimento é assim. O outro erro é do tamanho do prédio, mas o arrependimento é maior que o prédio. Aí Deus fala, gostei desse aqui. Por quê? Porque Ele permite eu tocar na vida dele e mudar. Se permita viver o melhor tempo da tua vida com Deus. Só que isso só é possível se eu e você formos ensináveis, humildes e constantes. Pastor, e o constante? Põe 1 Coríntios 15, 58 na Almeida Revista e Corrigida, como eu fiz de manhã. Presta atenção no que Paulo vai dizer à igreja de Corinto. Portanto, meus amados irmãos, Almeida Revista e Corrigida. Igual de manhã foi. Olha lá. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e o quê? Firmeza, constância. Sempre o quê? Abundantes na obra do... eu fui abundante na obra de Deus mês passado. E, gente, obra de Deus na igreja só não, tá? Pelo amor de Deus. Meu casamento é uma obra de Deus. Quem é que é casado? Seu casamento é uma obra de Deus. Não, pastor, o meu é do diabo. Você não sabe a mulher que eu casei, o homem que eu casei. Podia ser obra do diabo, até você entrar aqui. Agora Deus entrou no negócio e nós vamos santificar o que estava encapetado. Nós vamos salvar o que estava perdido. Não é bíblico salvar o perdido, gente? Inclusive casamento. Pastor, mas minha mulher é bruta. Eu falei bruta, não falei Bruna. Serginho olhou, ela, calma. Falou, mas ela vai ficar mansa, doce como mel. Pastor, mas meu marido quase que eu falo, tanga frouxa. Não, porque tem umas irmãs que ela só falta engravidar o marido. Porque os cabras é mole a dar com pau. Mole. Na minha turma de homem ao máximo eu ensino não ser tanga frouxa, não é isso, Edmilson? Edmilson não é tanga frouxa não, né, Edmilson? De jeito nenhum. Terça-feira, a nossa imersão homem ao máximo é às 7, não às 8, tá, Edmilson? Só eu e você. Gente, é bom demais ser família. Porque a gente é ministrado, a gente toma injeção e dá risada.
O pastor se permite ser operado, eu sou o primeiro a contar de mim. Aí vocês pegam e já abrem o coração. Irmãos, fala a verdade com todo tempo. É disso que Deus gosta. Gente verdadeira. Nós não estamos numa competição. Prêmio, destaque da igreja. O mais santo desse mês, vocês estão achando que foi o Zé Paulo? Foi nada, foi o Dani. Porque o Zé Paulo comparou a pastora Angélica a um elefante. Vocês não sabem dessa? Bom, como quem tem que perdoar é ela, eu posso continuar jogando na cara. Brincadeira. Gente, pastora grávida. A pastora o quê? O abdômenzinho lindo dela. Gente, a Bela nasceu 4,140 kg, irmão. De parto normal, vem falar mal da minha mulher para você ver só. E se for homem, então fala assim, então eu quero ver você parir uma melancia. Um grito só ela deu. Nasceu. Olhei e falei assim, meu Deus, que medo dessa mulher. Se 4,140 kg ela faz assim, imagina o que ela faz comigo se eu desobedecê-la. A pastora vai descer, aí tem um carro ali, aí ela para esperar. Aí o Zé, pode passar, pastora, cabe até um elefante aí. Olha a comparação. Pode isso, Éder? Ricardo, será que pode usar até um danos morais ali, alguma coisa? Mexeu com doutora Voluzzi, feliz de vê-los, estava com saudade de vocês. Pode um negócio desse falar com uma mulher grávida? Falou. Não ganhou a estrelinha dourada esse mês. O Dani ganhou. Gente, nós não somos uma igreja em busca de comparação, quem é o melhor, quem é mais espiritual, quem está à frente, quem... Não. Nós queremos crescer juntos, amando Jesus, sendo aperfeiçoados por Ele. E se alguém perto de mim estiver precisando de ajuda, Deus, usa a minha mão, me fortalece, porque eu vou estender a mão e vou ajudar a levantar esse que está caindo. Essa é a visão do reino de Deus. Não são pedras, são mãos estendidas. Mas mãos estendidas é para quem é firme, constante e sempre o quê? Porque senão o outro afunda e você não está nem lá para estender a mão. Não, pastor, eu sou assim, mas você não está nem lá para estender a mão para quem está afundando. Como é que vai estender a mão? Como é que vai abençoar? Sabendo que o vosso trabalho não é vão em quem? No Senhor. Esses são tempos de ativação. Eu disse o quê? E uma das coisas que o diabo mais vai tentar fazer é desconectar você. Cuidado com as distrações. Cuidado com tudo que rouba seu tempo daquilo que é essencial para a sua vida. Deus, família, trabalho. Não é nessa ordem, mas saúde. Vida financeira, organização, disciplina, vida profissional. Organize. Escreva, coloca no papel, dá uma olhada quanto tempo você dedica a cada coisa. Agora, pelo amor de Deus, sim, tenha um tempo de lazer, de entretenimento. A vida não é só trabalho. E eu não estou pregando contra nada disso, gente. Eu trabalho vendendo passagem para os outros viajar e passear, como que eu vou ser contra? Não. O que eu estou dizendo é que às vezes a gente perde o foco e desalinha a comunicação. A comunicação de quem nós somos no céu não está comunicando alguém firme, constante e abundante na obra de Deus. E volto, a obra de Deus é a igreja. Meu casamento é uma obra de Deus. Ser um bom pai para os meus filhos é obra de Deus. Ser um bom marido para minha esposa é uma obra de Deus. Tem dia que a maior obra que eu vou fazer de Deus é pegar minha esposa e dizer, linda, relaxa, vem comigo no cinema, comer uma pipoca e dar risada ou dormir no meio do filme, que a gente tem filme que a gente vai e a gente dorme. A gente vai só pela pipoca e toma uma coisa, come um chocolate e dorme. Pronto, não estamos preocupados com problema nenhum agora. Nada, só queremos ver se a poltrona está confortável, tá? O filme é bom, maravilha. E o filme está ruim. Acabou. Às vezes a coisa mais espiritual que você vai fazer é sentar e brincar com seus filhos. Porque eles precisam de atenção. Agora eu estou dizendo que a gente deve deixar de servir a Deus? Alinhe as coisas. Pastor, o que eu preciso alinhar? Olha uma das coisas mais importantes para ser alinhadas. Provérbios capítulo 18. Vamos dar uma corrida agora que eu quero finalizar essa mensagem hoje com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está no seu coração? O silêncio. Quem está no seu coração? É bonitinho, né, gente? A primeira resposta tinha que ser Jesus, pastor. Lógico.
Quem mais? Se você falar o senhor pastor, eu vou pedir para você se retirar. Tem muita gente na minha frente. Brincadeiras à parte, presta atenção que vai fazer sentido o que eu estou te falando, você vai entender. Provérbios 18, versos 20 e 21, diz assim, ó. Do fruto da boca, ficou ainda na RC, né? Não voltou para a NVT? Vamos lá. As palavras sábias saciam como uma boa o quê? Refeição. Do que você vai comer? O que vai saciar a sua vida? Está ligado diretamente ao que você fala. Tem gente que passa o dia falando, inferno, inferno, inferno. E chega em casa e fala, essa casa parece um... Porque a gente do inferno, onde vai, carrega o inferno. E tem gente que aprendeu com Jesus, venha ao teu. Você percebe que todo ataque do diabo é exatamente confrontar e contrário ao que Deus estabeleceu? Como alguém já disse, né, Marcelão? Deus criou a água, o diabo a aguardente. Deus criou a esposa, o diabo a amante. Deus criou o céu, o diabo falou, vamos tudo para o inferno. Eu digo não para o diabo, não para o diabo, não para o diabo. Eu quero é Deus. Mais alguém? Uai. Cuidado com o que você está falando, você vai comer disso. Você vai viver cercado pelas palavras que você fala. Quem assistiu aquele filme, se eu não me engano, é 1000 Palavras. Quem assistiu? Qual que é o nome daquele ator mesmo? É com Ed Murphy? É, né? Gente, quem não assistiu, assista. Você vai lembrar dessa pregação. Pastor, você assistiu o filme para pregar para a gente? Não, lembrei do filme agora. Estou 3 semanas falando isso aqui, lembrei só agora. Não é 1000 Palavras o filme? Que é a árvore lá. Aí cada vez que ele fala, cada palavra que ele fala, cai as folhas. E quando caírem todas, o que vai acontecer com ele? Não pode falar, gente, vocês são spoiler mesmo. Mas brincadeira. Gente, realinhar a visão. O que eu estou falando é útil, edifica. Isso é tão sério, as nossas palavras são tão sérias que Jesus disse. Quem eu falei que disse? Que nós daremos conta de toda palavra inútil que falamos. Isso é sério. Eu não sei você, mas me preocupa. Gente, palavra inútil não é quando a gente está conversando, rindo e brincando. Calma. Deus não é contra. Não. Está falando aquela palavra que não presta. Que nós vamos responder por elas. Mas esse é o tempo de se arrepender. Esse é o tempo de fazer uma aliança com os lábios, com os ouvidos, com os olhos. E dizer o que vai entrar em mim vai ser coisa boa. O que vai sair de mim vai ser coisa excelente. Ninguém dá o que não tem. Paulo entendeu isso. E disse, como eu recebi do Senhor. Porque eu recebi do Senhor. A gente cita muito isso na ceia, 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos tenho anunciado. Eu só estou entregando algo a vocês porque primeiro eu recebi de... O que nós estamos dando ao nosso próximo? De quem estamos recebendo? Quem são as vozes que influenciam a nossa vida? Eu estou com a mensagem pronta, doido para pregar. Preguei lá na rua, quando o Clodal estava. Quem você está ouvindo? Lembra disso? Ele decidiu não ouvir mais o comando. E decidiu ouvir o reino. Quem você está ouvindo? Palavras vão nos alimentar, vão nos saciar a vida, a alma, tudo. Tem gente deprimida por causa das próprias palavras. Eu disse que toda pessoa deprimida ou depressiva está por causa que é culpa da pessoa? Não, eu disse tem gente. Como tem vários casos e vários casos, cada um tem o seu. Nós não estamos aqui rotulando. Não, estamos dizendo de exemplos para nós vigiarmos e não cairmos nisso. As palavras certas dão o quê? Satisfação. Eu não tenho mais prazer em orar, não tenho prazer de ir para a igreja, não tenho prazer no meu caso. Mas que tipo de palavra você está envolvendo quando fala dessas coisas? Porque, gente, quando a gente começa num trabalho, quando está desempregado, qualquer trabalho é bom. Ou quase todo trabalho é bom. Mas depois de começar a conversar com gente que está lá dentro, que não sai do lugar, que não cresce na vida, que só é atraso de vida, começa a reclamar e aquela empresa, aquele lugar se torna uma porcaria. Vocês já viram isso acontecer? Enquanto a pessoa chega com gás, com vontade, com sonho, enquanto ela acredita que ela pode, meu Deus, conseguiu o melhor emprego do mundo. Mas a hora que ela começa a ouvir, eu já contei, quando eu cheguei em Portugal, gente, pastores,
Me levaram para almoçar, o missionário falou, leva ele para almoçar rapidinho que ele vai pregar no culto das 3. Desembarquei em Portugal, cheguei na igreja, tomei um banho, fui almoçar e voltei para pregar já. No almoço eles falaram, você é casado? Eu falei, não, eu sou namorado, vou ficar noivo, casar. Começaram a rir. Falei, por quê? Ele falou, ilusão, não vão deixar nem você voltar para o Brasil, você não vai casar com essa moça, nem vai não sei o quê. Começou minha depressão, 3 meses, 15 quilos eu emagreci em Portugal. Porque começaram a me intoxicar. E eu era imaturo. Eu não consegui bloquear aquilo. Eu fui recebendo na minha alma tudo aquilo. E ficando angustiado. Um mês depois cheguei para o pastor e falei, tá difícil. Não, mas porque a gente tem projeto com você, você vai abrir a Espanha, você vai isso, você vai aquilo, vai aquilo outro. Não, a Espanha está aberta. O pessoal entra agora quiser. Eu quero ir embora. Cuidado com os sabotadores. E cuidado para não ser um. Porque você sabe uma coisa? Sabe quem é a pessoa que mais sabota você e eu? Nós mesmos. Porque até no silêncio a gente continua falando. Quem aqui fala em silêncio? Minhas 2 mãos estão erguidas. Você fica quieto aí que você não precisa nem falar, tá? Se controla. Que não é possível que depois você fique em silêncio. Se é que você fica algum momento, ainda tem palavra. Ela esgota a árvore em 15 minutos, acabam as 1000 palavras. Vai as folhas tudo embora, mas não fica mais careca que você, a árvore. Ei, quando todo mundo vai embora, gente, daqui a pouco aqui, quando eu terminar de pregar, enquanto estiver dando entre um recado e outro, minha mente continua falando para mim, Rogério, você não pregou o que era para pregar. Alguém mais tem essas guerras? Alguém está assim, meu Deus, que igreja que eu vim parar, esse cara é louco. Não, eu estou tentando te ajudar a enxergar que eu tenho luta e você também tem. Mas eu tenho um Jesus que você também tem, que vai nos fazer vencer e superar cada desafio. Isso não é o fim da tua história, isso é mais um testemunho, é mais uma palavra de encorajamento. Continua. Alimenta bem sua alma, com a palavra certa, com a palavra de Deus. Verso 21 diz assim, ó. A língua, meu Deus, isso aqui é forte. A língua tem poder para trazer o quê? Morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com o quê? Consequências. Põe já o tópico, por favor, para eu acelerar que meu tempo já. Olha isso aqui. Faça da o quê? Faça do quê? Fala boa, bem de boca cheia. Aí isso, boa o quê? Inclusive as palavras, mananciais de vida e não abismos de morte. Billy Graham falou, pregue o evangelho e se preciso for, use as palavras. Como é isso aí, pastor, que eu vou pregar sem palavras? Gente, quando Davi teve Saul na mão dele, ele podia ter se vingado, podia ter matado Saul por 2 vezes pelo menos. Davi disse, ai de mim tocar no ungido de Deus. Ele não fez nada, sabe por quê? Porque o coração de Davi tinha coisas boas, a essência de Davi era boa. Não estava contaminado. Sabe, quando a gente tem muita facilidade de falar coisa ruim, a boca fala daquilo que está cheio. Se o coração estiver corrompido, as palavras e as ações serão de morte. Mas se o coração estiver preservado, as palavras e as ações serão de vida. Que tipo de palavras e ações nós temos tido com frequência? Olha o que diz Tiago. Essa aqui, irmãos, está preparado aí? Quer ouvir ou não? Tiago 3. Verso 2. Tiago 3, 2, cadê? É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos o quê? Perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. O desgoverno começa com as palavras. Por quê? Porque as palavras, a Bíblia diz de novo, repito, a boca fala daquilo que está cheio, ou seja, os meus lábios são um raio-x do meu coração. E se os meus lábios denunciam que o meu coração está podre, as minhas mãos, os meus pés, minhas pernas, meus caminhos e ações serão bons? Não. Quem consegue dominar a língua, conseguiu mandar para o coração uma mensagem diferente. O coração está dizendo, se vingue. Eu digo, não vou me vingar, não vou me vingar, não vou me vingar. Aí abro a boca para liberar a vida. As mãos que iam fazer, como Davi teve Saul nas mãos, diz, não vou fazer isso. Quem entende o que eu estou dizendo? É sobre isso. Aí, o verso 3 diz assim, ó. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. 4, pode ir.
Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja. Mesmo com ventos, o quê? Para de dizer que você está falando desse jeito ou se tornou essa pessoa por causa do vento forte. Tem domínio até contra vento forte. Basta guardar o coração e os lábios. Mas aí continua ainda o verso 5 e o 6. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar o que, gente? Uma grande floresta. Agora, você está preparado? Você quer ouvir o próximo versículo ou não? Pastor, o senhor está fazendo esse clima aí para... Então vamos ler. Você vai ver se faz sentido o que eu estou dizendo. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de... É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira. Agora lê o final. É pesado mesmo ou não é? Quem está acendendo a tua língua, o céu ou o inferno? Estamos declarando morte onde era para declarar vida? Estamos liberando maldição onde deveríamos liberar bênção? Não, pastor, mas é porque está errado. Opa, onde está errado você precisa continuar dizendo que está mais errado. Dentro dessa lógica, então quem está se afogando, ao invés de esticar uma corda, você entrega chumbo para terminar de se afogar. Quem está intoxicado com veneno, em vez de fazer uma lavagem, dá mais veneno. Vamos fazer assim, gente? Mas por que com a língua a gente faz? Alguém está arrebentado, a gente abre a boca para piorar. Alguém está sem esperança. Chega alguém e diz assim, 2 palavras, não, essas são de morte. Bem feito, ou a outra que é pior. Qual que é a outra que é pior? Hã? Eu tinha certeza que as mulheres seriam as mais rápidas a falar. Minha esposa jamais, ela é linda, incrível, extraordinária. Eu te avisei. Gente, eu te avisei. É lápide. Quando eu morrer, escreve lá, eu te avisei. Acabou. O cabra está acabado, arrebentado, e ele ouve. Não precisa nem que o diabo faça mais nada. Nessa hora, quase que eu falo para um tacano, Deus nos livre. Outro lado, o diabo vai, sei lá, por raio que o parta, tira férias. Porque ele olha e fala, tem alguém falando, eu te avisei, eu nem preciso trabalhar. Ali já está tudo sob controle. Tem alguém melhor que eu trabalhando ali, ou pior que eu. Mas vamos falar a verdade, eu já piorei a vida de pessoas, infelizmente. Deus me perdoa, mais alguém? Eu ainda estou na igreja Família de Cristo, que é um povo sincero. Mais alguém? Então, pastor, quer dizer que se eu ver a pessoa fazendo coisa errada, Gabriel, eu vou dizer, está tudo bem, querido. Não, não estamos falando sobre correção. Nós não estamos falando sobre orientação, sobre instrução. Quando Pedro afundou, primeiro ele decidiu sair sobre as águas, corajoso. Se o Senhor mandou eu ter contigo, Jesus falou, vem, ele foi e andou. Deu certo? Deu. Mas ele tinha que ficar olhando para quem? Jesus. Comunicação, olha a importância da comunicação. Comunicação com Jesus. Mas ele vai sentir, ai pastor, senti de noite esse domingo. Foi assim que o Pedro fundou, inclusive. Sentiu. Senti que não era. Sentindo o vento forte, a tempestade, as águas. O que aconteceu com Pedro, Jenny? Afundou. Aí, afundando, ele dá aquela subidinha e clama a quem? Quem ele clamou, gente? Os outros discípulos dentro do barco? Quem ele clamou? E Jesus, olhando para Pedro, disse, eu te avisei. Quem mandou você tirar os olhos de mim? Ah, eu sabia. E aí, eu fico imaginando, é o Pedro afundando e Jesus andando para lá e para cá. Eu te avisei. Vocês estão vendo? Vocês querem ir com ele? Aí, eu te avisei, eu avisei. Quantas vezes eu falei, essas más companhias? Ah, Pedro, mas eu te avisei. Pedro, quem mandou olhar para vento? Gente, eu não avisei o Pedro antes? Eu não falei para ele? Ô Paulo, eu não falei para o Pedro? Marcelão, eu não falei para o Pedro? Mas esse Pedro, foi isso que Jesus fez? Jesus estendeu a mão. Salvou Pedro. Primeiro Jesus fez o quê? Salvou Pedro, pôs dentro do barco e falou, agora nós vamos conversar. Então antes eu te avisei, ajuda a consertar.
Depois vem aquela conversa dura, que está no pacote, mas tem a hora certa. Eclesiastes 3 diz que tudo tem seu tempo determinado. Me permita, eu sei que eu tenho essa liberdade de falar, quando o irmão Hamilton estava perdido, e ele foi baleado. A irmã Célia veio do Pernambuco, primeira entrada dela, segunda, 10ª, 20ª, 30ª, não foi lá para dizer assim, Pedro, o diabo te enganou. Não, ela veio lutar pelo marido que está quase entre a vida e a morte, está mais para a morte do que para a vida. Depois chegou a hora de ajustar o que precisava ser ajustado. Eu não estou expondo que isso é testemunho que o irmão Hamilton já compartilhou e compartilhou em vários grupos. Gente, eu não estou dizendo que assuntos não tenham que ser tratados. Então quer dizer que eu não posso usar minhas palavras para tratar assuntos delicados? Eu preciso, não é? Eu posso. Mas eu preciso saber a hora. Senão, não tem nem com quem consertar nada. Mata a pessoa antes. Quem entende? Mata o casamento, mata o ministério, mata os sonhos, mata a empresa, mata um projeto. Aí não precisa consertar mais nada, morreu. Aí vai chorar no caixão. Aí vai chorar na falência, vai dizer, podia ter sido. Mas esse é o tempo que Deus está chamando, o que quase a gente diz podia ter sido. Deus está chamando para dizer, vai ser, vai dar fruto, vai florescer, vai se levantar. As nossas palavras não serão alimentadas pelo inferno, mas elas estão sendo regadas pelo Espírito de Deus, que está falando conosco essa noite e alinhando a nossa comunicação para um tempo de provisão divina, para uma frequência de abundância de Deus na terra, em nós e através de nós para o próximo, gente. Sabe por que Deus quer dar abundância de saúde, de alegria, de espiritualidade, de temor, de vida, de recurso financeiro, de tudo para mim e para você? Para a gente transbordar sobre o outro. Deus sabe, eu não estou preso a nada, só Jesus. Mergulhe em Deus. Sai do raso e mergulha, Deus vai te dar muito. Às vezes eu vejo gente falando, pastor, eu queria pregar igual o senhor, mas você está pregando para quem? O quê? Não prego nada para ninguém, então você nunca vai ser. Porque eu não sou, eu continuo, e aí Deus vai fazendo. Eu olhando para o outro que faz tal coisa, eu falo, eu queria ser igual você, mas você está fazendo, não, então nunca vai ser. Quem entende o que eu estou dizendo? Faça, diga sim para Deus, faça da boa comunicação um aliado, cuidado para a tua língua não ser instrumento do inferno. Quando que minha língua é instrumento do inferno? Fofoca, do céu ou do inferno? Murmuração, céu ou inferno? Semear contenda, céu ou inferno? Então quando chegar alguém do lado e falar, nossa, eu te contar uma do Zé Paulo. Claro, pode falar, você acabou de esquentar a língua no inferno? Conta para mim, conta. E aí? Quantos graus está a tua língua? Você fala, como assim? A Bíblia diz que quem fala essas coisas aqueceu a língua com fogo do inferno. E agora você vem querer tacar fogo nos meus ouvidos. Sai para lá. Não vem tacar fogo nos meus ouvidos, não. A gente cessa a fofoca na hora. Tem gente que a vida não sai do lugar porque toda hora está buscando fogo no inferno. Põe na língua e fala com os outros. Fala da vida de um, fala da vida do outro, fala da vida do outro, fala da vida do outro, fala da vida do outro. Aí você pergunta, quais projetos você está engajado? Aí a pessoa fala, o quê? Eu não conheço essa pessoa, o que ela fez? Me conta, é só para poder orar. Traiu alguém? Bateu? O que foi? Não, é um projeto, criatura. Em Isaías 32, a Bíblia diz que o homem nobre faz projetos nobres, faz planos nobres. E por causa dos seus feitos, suas obras, realizações nobres, ele continua de pé, ele persevera, ele prospera. Esse é um tempo de nós alinharmos nosso coração com projetos do céu. Abrirmos a boca e falar de projetos nobres. E perseverar nesses projetos até que a obra de Deus seja completa em nós e através de nós, família de Cristo. Esse é o tempo. Por que esse é o tempo? Eu finalizo aqui, de novo, Zé. Mas Deus é que manda em tudo, não é? Que eu falo assim, eu vou avançar, eu vou... Põe o próximo tópico, por favor, para mim, para eu poder orar, e eu vou falar duas coisas. Potencialize o que, gente? A frequência da vida e não da morte. Lembra que Deus falou para você escolher? Da abundância e não da escassez, bênçãos e maldições. Quem lembra disso? A gente começou nisso, Deuteronômio 30.
Pastor, o que é potencializar a frequência? O ano 5785, ele tem seu significado. Ele tem sua leitura da parte de Deus. E ele fala de comunicação. Ele fala de multiplicação, de provisão. Ele fala sobre graça. Ele fala sobre ativação de ministérios. Tudo que a gente fala, principalmente nesse ciclo, nesse tempo, por causa dessa frequência da estação estabelecida, espiritualmente falando, está sendo potencializado. Se falar de acordo com a Bíblia, vida. Se falar contra a Bíblia, morte. Mas está sendo potencializado. Nossas escolhas estão sendo potencializadas. Quanto mais a gente se aprofunda em Deus, quanto mais se aprofunda no Espírito de Deus, mais segredos, mais intimidade, mais palavras poderosas de vida nós vamos falar e viver. Quanto mais a gente se distancia de Deus e fica raso, superficial, menos vida, menos Deus, mais morte. Quem entende o que eu estou falando? Termino contando para vocês uma parábola de um príncipe. Nessa época do ano, na época da virada do calendário, na virada de estação, quando vai entrar um novo ciclo em Rosh Hashanah, os judeus têm o costume, inclusive, de contar essa parábola, alguns deles aos filhos e tal. Havia um príncipe que foi crescendo no reino do seu pai, não faltava nada, era tudo muito bom, muito abundante, muito maravilhoso. E aí vem aquela curiosidade, eu quero ver como que é lá fora, eu quero ver o mundo, eu quero isso, eu quero aquilo, e começa a ficar muito... isso aqui está muito monótono, né? Igual uma falou aí que era casado com um cara que era melhor do mundo, melhor, tá tudo... larga esse largar, que monótono, né? Aí arruma um que acaba a monotonia. Bom, esse jovem príncipe decidiu ir conhecer um monte de coisa. Quero conhecer outras culturas, quero conhecer outros povos. Vai conhecer povos idólatras, povos pagãos, povos envolvidos com coisas que Deus abomina, mas eu quero conhecer. E ele então vai para muito longe, e quanto mais longe ele vai, mais ele se distancia, não apenas geograficamente, mas culturalmente e espiritualmente do seu reino. Ele começa, cada reino que ele passa, ele conhece uma cultura e absorve um pouco. Passa em outro reino, conhece outra cultura e absorve um pouco. Passa em outro reino, conhece mais uma cultura, absorve um pouco. Até que em determinado momento ele está muito longe. E ele absorveu tanta coisa que ele perdeu a essência dele. Tendo perdido a essência dele, ele não sabe mais o valor das coisas. E também destruiu, consumiu tudo que ele tinha de riqueza que ele levou para essa viagem. E se torna um mendigo. Se torna porque foi para muito longe. E se deixou influenciar por muitas coisas que não era do reino dele. E ele mendigando, já sem esperança de voltar para o seu reino, para o seu pai, para a sua família, para qualquer coisa, tipo de vida. Ele pede uma esmola e alguém entrega para ele uma moeda. Quando ele pega aquela moeda, a moeda é de alguém que esteve viajando e passou pelo reino dele. O reino do pai dele. E ele olha na moeda, e na moeda tem o rosto de alguém ali esculpido. E o rosto é de quem? Do pai dele. Quando ele olha o rosto do pai na moeda, ele lembra quem ele é. Ele lembra do pai que ele tem. Ele lembra dos conselhos do pai. Não se contamine. Não se deixe influenciar por outras culturas. Guarde seu coração, guarde seus lábios, cuidado com as suas alianças. E ele cai em si arrependido e desesperado, começa a usar toda a sua força para voltar para o reino do seu pai, para voltar para a sua essência. Esses são dias de voltarmos à essência de quem nós somos em Deus, porque não está numa moeda, mas esteve, também não está mais numa cruz. O rosto, o corpo, o nome daquele que pagou um preço alto por não abrir mão de nós.
A riqueza está em Cristo. A vida, o perdão, a graça estão em Cristo. Nós somos desse reino. Então abra sua boca e diga: Pai, eu quero voltar. Pai, eu te amo. Pai, eu não posso viver longe. Pai, me perdoe, mas nunca mais me deixe ficar longe da tua presença e longe do teu reino, porque o Pai já pagou o preço mais alto, porque não abre mão de você. Você e eu somos preciosos para Deus. Mergulhe na intimidade e desfrute do poder de Deus. Só quem crê e recebe diz: pode aplaudir a Jesus, porque Ele merece.